Oi, meu nome é Isaac e esse é meu canal. Aqui eu gosto de falar sobre literatura e de fazer alguns paralelos de algumas obras que eu tô lendo, de algum texto. É mais como trazer uma interpretação de algo que eu li, que eu achei interessante, que talvez seja bacana compartilhar as ideias, as impressões de leitura que eu tive, ahn, dos livros, contos, crônicas e coisas que eu trago daqui, que eu quero trazer também. E a partir daí traçar um paralelo, ver uma ligação de uma obra com a outra, algo nesse sentido. O primeiro vídeo saiu semana passada, foi um vídeo sobre uma crônica da Clarice Lispector, e hoje eu decidi trazer um tipo de texto um pouco maior. Então eu quero falar hoje sobre esse livro aqui, que é Fausto, escrito pelo Goethe. Esse livro é um livro um pouco diferente do que eu tô acostumado a ler. Eu sou um grande leitor de prosa e de poesia num sentido mais comum do que a gente entende como poesia hoje em dia. Pensando como, não sei, ler Vinícius de Moraes, ler Hilda Hilst, ler esse tipo de poesia. Agora, uma poesia no sentido de um poema épico ou uma peça teatral escrita em versos, esse aqui foi o meu segundo contato. O primeiro, na verdade, foi Hamlet, que é escrito em versos também, né? Na peça de teatro, mas eu senti uma pegada mais poética nesse livro, eu vou falar um pouco sobre isso, e eu quero trazer esse ponto de vista pra vocês aqui. Bom, esse livro, Fausto, uma tragédia, ele é dividido em duas partes. O meu ponto de vista vai ser só dessa primeira parte aqui, que foi a parte que eu li, ainda não li a segunda parte. E ele foi escrito pelo Johann Wolfgang von Goethe. E o Goethe ele foi um literato extremamente importante para sua literatura. E para literatura mundial, né? Para literatura alemã, esse é um livro alemão, uma tragédia alemã, e para literatura mundial como um todo. Depois daqui várias coisas foram feitas, vários movimentos como Tempestade e Ímpeto foram desenvolvidos, ou pelo menos se culminaram aqui. Então o Goethe ele influenciou inúmeros autores. A gente pode ver citações sobre ele, por exemplo, na obra do Nietzsche. Se você pega o Crepúsculo dos Ídolos, por exemplo, do Nietzsche, você vai encontrar citações ao Fausto ou ao próprio Goethe e as formas de pensamento dele. Um pouco sobre o enredo da história, então. Fausto vai trazer essa história sobre esse homem, que é o próprio Fausto. Ele já tá numa idade um pouco avançada, então ele já tá bem velhinho, e ele é um grande estudioso de seu tempo. Ele tem uma curiosidade meio a la Leonardo da Vinci, não no sentido de deixar as coisas inacabadas, mas de sempre querer saber mais. E pra época em que se passa a história, ele soube tudo o que se dava para saber nessa época. Então, se existia um dado conhecimento, ele era mestre, doutor, um erudito profundo dentro dessa área. E então a curiosidade sempre esteve acompanhando, ele sempre foi atrás do que ele queria, e ele se encontra nessa situação em que tudo que dá para se saber, ele sabe. E a partir daí ele perde um pouco do sentido da vida. Ele se questiona o que pode estar acontecendo, por que eu estou me sentindo assim, será que tem algo a mais que a vida pode me oferecer a partir desse ponto, já que eu já sei tudo que dá pra saber? E nesse ponto ele faz uma caminhada e encontra um cachorro que o segue até em casa. Chegando em casa com esse cachorro, a gente tem toda uma simbologia nessa cena que vai trabalhar com símbolos que a gente considera como demoníacos, porque essa história é uma história sobre pacto com um demônio. Não o demônio uma figura Lúcifer, no sentido de um ponto de vista cristão, necessariamente. É claro que ele trabalha com personagens da peça, são Deus e o próprio demônio, mas aqui não é o demônio Lúcifer, é um demônio chamado Mefistófeles, e é com esse demônio que o Fausto vai barganhar. Antes de a gente acompanhar inicialmente o Fausto, nós temos um prólogo no céu, e nesse prólogo no céu, Deus e Mefistófeles têm uma conversa para saber, não, mas e o Fausto, o que você acha? E Mefistófeles, não, quer dizer, já tá no papo, que a alma pertence a mim, e Deus fala, não, vamos ver então, e eles fazem essa aposta lá. Nesse volume a gente não descobre quem ganha a aposta, isso fica pro segundo volume, mas enfim, Mefistófeles se apresenta na forma desse cachorro e depois ele se metamorfoseia na forma dele mesmo, e ele propõe um pacto a Fausto. Fausto já tinha perdido completamente o sentido da vida, e ele então decide que ele não quer mais viver. Só que Mefistófeles chega e ele sabe
que Fausto procura como sentido da vida o conhecimento, e ele oferece pro Fausto. O que você acha? Vou jogar aqui pra você. O que você acha de você me dar sua alma, se pá, você me serve aí pela eternidade, e eu te forneço mais uns anos aí, muito de vida, e aí você vai ter sua jovialidade de volta, você vai ter vigor, e eu vou te apresentar coisas que os livros não trazem, que não tá escrito dentro da literatura. E Fausto fica tentado e fala, então tá, mas vamos estipular aqui um acordo, tá bom? E Mefistófeles, tudo bem. Os dois acordam o seguinte: o Fausto vai entregar uma pro Mefistófeles somente a partir do momento que ele falar, tudo bem, chega, estou completamente satisfeito, já sei tudo que eu gostaria de saber. Nesse momento, e apenas nesse momento, Fausto entregaria sua alma pro Mefisto. E a gente pode ver que essa história, ela originou várias histórias que hoje a gente já conhece bastante, né? Então você pega, por exemplo, o Motoqueiro Fantasma, que é uma história com pacto com o demônio também. Então sempre tem esse ponto de vista de pacto demoníaco, ponto de vista nessa essa história do pacto demoníaco, ela vem a partir dessa história do Fausto. Esse é o cerne principal da história, então é o Fausto que está procurando por mais sabedoria, mais conhecimento, porque ele acha que ele já sabe de tudo, e ele faz esse pacto com o demônio em troca de sua alma. Esse é o cerne principal, a base da história. Só que nós temos muito mais coisas por trás simplesmente desse plot inicial que o livro pode trazer. Isso tudo acontece nas primeiras partes do livro, não é uma coisa, não é um grande spoiler aqui. Essa história não é original do Goethe. Na verdade, ele trouxe traços de originalidade, mas ela já era contada há bastante tempo. Inclusive, já se contava sobre esse doutor Fausto, que mais tarde o Thomas Mann vai reinterpretar, que é um livro que eu ainda não li e eu preciso ler, como o Dr. Fausto, que fez esse pacto com o demônio em troca de virtudes pela vida inteira, de felicidade e tal. Então essa era uma história muito comum na Alemanha, tinha teatro de fantoches sobre esse tipo de coisa, e o Goethe foi e reinterpretou isso e transformou da própria maneira dele, e de uma maneira genial, diga-se de passagem. O livro, como eu comentei no começo, ele é escrito em versos, então daqui a pouco eu vou ler alguns exemplos desses versos para vocês. E cada um desses versos, ele é acompanhado de rima. A maioria, tem algumas partes que não tem, pouquíssimas, mas a grande maioria é acompanhada de uma rima, e é uma rima espetacular. É uma coisa gostosa de ser lida. Esse daqui, antes de eu ler, eu fiz algumas pesquisas prévias pela internet, vídeos, resenha, coisas do tipo, e eu vi muita gente falando o quão difícil era esse livro, e era uma complexidade. E assim, não é um livro que, por si só, dependendo da sua carga literária de conhecimento, vai bastar. Eu, por exemplo, precisei sim recorrer a outros tipos de pesquisa, recorrer ao dicionário, por exemplo, por palavras que eu não entendia, ou que eu não entendi o significado dentro daquele contexto. Mas é um trabalho tão gostoso de ser feito, é algo que te dá vontade de continuar. Esse foi um livro que não dava vontade de parar, e assim, você pega a época que ele foi escrito e a linguagem com a qual ele foi escrita, é uma coisa absurda você sentir tanto prazer na leitura como eu senti. E realmente foi uma coisa muito maravilhosa. Foi uma experiência quase sublime de leitura, porque o Fausto, ele traz umas rimas tão bem feitas. Isso é claro que a gente deve também a essa tradução, feita diretamente do alemão. Essa edição que eu tô mostrando aqui é a edição da editora 34, bilíngue. Eu não falo alemão, então li só a parte em português. E é uma edição maravilhosa, porque ela vai trazer um texto muito fluido, e ela vai trazer inúmeras notas de rodapé. E essas notas de rodapé, elas dão um panorama tão maravilhoso, ajudam na compreensão total da obra. Isso facilita muito a leitura. Então, se como vocês ouviram que Fausto é uma obra difícil, não é uma obra tão difícil assim. É uma obra que a dificuldade faz parte da maravilha que ela pode trazer para você. Ela é uma obra transformadora que traz muita filosofia embrenhada, traz muitos conhecimentos, e você consegue fazer uma imersão na história muito confortável, e que mesmo com as pausas, como foi o meu caso de ir pro dicionário, de pesquisar um pouco de mitologia, porque o Goethe, por ser um grande erudito, a gente consegue perceber dentro da obra dele o quão erudito ele era, e ele coloca muita referência, e as notas de rodapé são perfeitas para isso, elas vão dar muito esse suporte, e essa pesquisa é muito gratificante. Mal posso esperar, inclusive, para ler a segunda parte. Bom, a gente tem esse plot principal da história, tem algumas cenas que são muito icônicas do livro, e a cena que todos sempre comentam é a Noite de Walpurgis, e não vai ser uma cena que eu vou me alongar bastante. O livro ele é dividido em cenas e atos, né? Cenas e atos, não hiatos.
E essa noite de Valpurgis, ela é como se fosse a culminação do que acontece depois que Fausto visita a primeira parte do que Mefisto pretende apresentar para ele. Mefisto quer mostrar para Fausto o pequeno mundo e o grande mundo, e ele inicia essa trajetória no pequeno mundo. Nesse pequeno mundo, Fausto vai se deparar com, talvez, os desejos carnais, algo nesse sentido. Ele vai conhecer a Margarida e tudo que ele vai querer na vida é possuir a Margarida, é ter Margarida para ele. Isso vai culminar numa história tristíssima. Margarida é uma personagem que sofre bastante na história, por conta do que Fausto faz com ela, de como ele deixa. Claro que eu não vou deixar tudo, quero te instigar a ler também essa história. E Fausto tenta conhecer esse pequeno mundo mostrado por Mefistófeles. E Mefistófeles é um personagem curioso, porque ele... eu não sei se é pra todos, mas pra mim fica a impressão de que o Mefisto... a gente sabe que ele tá enganando porque é uma barganha pela alma do Fausto, né? É uma coisa meio platônica, né? Uma coisa de Fédon e tal. Mas quando a gente tá pensando no Mefisto enganando o Fausto, eu digo que ele... tem momentos em que o Fausto fala, nossa, mas o que será que eu tô fazendo? Será que eu tô aqui? E o Mefisto, não, calma, relaxa, ó, presta atenção, vou fazer assim. Então, ele é uma pessoa que barganha e ele tem falas muito inteligentes. E ele se mostra como aquele ditado do lobo com pele de cordeiro, sabe? Em muitas situações ele se apresenta para outras pessoas, ele faz ações, porque o Mefisto por si só não executa as más ações, do seu ponto de vista moral e ético, mas enfim, as más ações o Mefisto ele não efetivamente as executa. Mas ele convence Fausto e outras pessoas ao seu redor a executarem por ele. Então é uma coisa muito interessante de ser lida. Mas eu não vou comentar a Noite de Valpurgis, eu vou comentar a minha cena favorita, que é essa cena chamada Cozinha da Bruxa. Eu vou ler um pedacinho dessa cena, que tá na página 241 dessa minha edição, e é bacana que eu posso mostrar também a rima e como que tá escrito o livro. Então, o livro começa, esse capítulo ele começa assim. Um grande caldeirão se acha no fogo sobre uma lareira baixa. Percebem-se diversos vultos dentro do vapor que exala. A fêmea de um cercopiteco, e aqui tem uma notinha de rodapé, mas continuemos, acha-se acocorada junto ao caldeirão a espumá-lo, zelando para que não transborde. O macho está sentado com os filhotes ao lado, aquecendo-se. As paredes e o teto estão adornados com os mais singulares apetrechos de feitiçaria. Fausto, Mefistófeles. Fausto. Da mágica infernal repele-me a loucura? Acaso me promete escura neste sarapatel do qual delírio emana? Peço conselhos de uma velha indouta e me subtrai a vil chanfana, 30 anos da carcaça rota? Tem só isso, ai de mim? Já se me encobre toda a esperança, o engenho esperto da natureza, uma alma nobre, um bálsamo ainda não tem descoberto? Mefistófeles. Falaste comigo com razão extrema? Ah, para remoçar-te um natural sistema. Mas noutro livro está escrito e é um capítulo esquisito. Então, tá vendo o tipo de rima que traz essa história? É uma coisa incrível. A bruxa é quem vai fazer esse tônico, essa poção pro Fausto poder rejuvenescer. Ele vai ficar 24 anos mais jovem, ou ele vai ter 24 anos, não me recordo agora. Mas tem uma coisa com o número 24 aqui. E é muito bacana, porque a gente vai ter uma cena toda meio etérea, sabe? Vão ter criaturas estranhas, até a própria bruxa, que mais tarde, na Noite de Valpurgis mesmo, vai ser encontrada com Fausto. Então a gente tem uma visão muito interessante. Essa é uma das melhores cenas do livro inteiro. Agora, Fausto, ele... conforme eu lia outros livros, assim que eu terminei de ler Fausto, eu fiz algumas ligações, e eu vou compartilhar com vocês. Enquanto eu lia, eu fiz algumas outras ligações. A primeira delas foi uma ligação artística, que foi com música. Eu gosto muito para esse tipo de literatura de música clássica, música erudita, e a música do Schubert, que eu acho que é assim que se pronuncia o nome, eu vou deixar o nome aqui embaixo, me fez muito... me acompanhou bastante nessa leitura, então foi uma coisa muito interessante de acompanhar com os ritmos, o toque, toda a obra musical do Schubert, e é uma coisa maravilhosa, é um conselho, uma dica, uma sugestão que eu faço pra vocês. Outra que eu também faço é com esse livro aqui, e sim, eu vou puxar a sardinha pra Clarice de novo, que é o Clarice Lispector Pinturas,
É interessante para quem quer conhecer a Clarice. Talvez você não saiba, a Clarice também pintava. Ela pintava especialmente em madeira, menos do que em tela, né? Era mais óleo sobre madeira do que óleo sobre tela. E várias das obras de Clarice, pintura, me arremeteram ao sentimento que o Fausto tem. Vou falar um pouco mais sobre esse sentimento, mas o que eu quero dizer com isso? A Clarice, ela pintava bastante essas obras e ela fazia pinturas seguindo os traços e as marcas da madeira, ao invés de propriamente criar. Então, uma pintura que me veio muito à mente foi essa Sol da Meia-Noite, que pra mim faz muito sentido com o que o Fausto se sente. Essas sombras e a pequena luz do sol arremeter no cantinho, e o Fausto se sente impelido a fazer coisas, e ele não vê mais sentido em tudo. É um sentimento quase labiríntico na cabeça dele. E as pinturas de Clarice me remetem bastante aos sentimentos que o Fausto tem. Nessas novas edições que a editora Rocco está fazendo, eles estão utilizando as pinturas de Clarice como capa. Então, por exemplo, essa pintura aqui que é a Gruta, que tem ela melhor aqui na orelha do livro, me remete muito ao sentimento de Fausto. Então, se eu pudesse fazer uma analogia da sensação que eu tenho de que Fausto sente, eu falaria com certeza com as obras de Clarice. Fausto, eu acho que é um daqueles livros que, para os curiosos de plantão, para as pessoas que gostam desse tipo de história de algo mais oculto, mais curioso, é muito bacana, e que eu colocaria talvez nesse volume aqui da editora Wish, do Incrível ao Bizarro, que ele vai trazer uma enciclopédia de artes, livros antigos, trabalhos ocultos, alquimia. Ele não é um livro muito profundo, é um livro bonito, mas ele não traz grande profundidade de conteúdo, só que ele traz várias sugestões de leitura para o leitor mais curioso. Então, quando eu me deparo com imagens como essa, e com capítulos semelhantes, o que eu mais consigo enxergar é um pensamento meio fáustico, sabe? Então, eu faço uma conexão com esse livro também. Outro livro que realmente tem uma conexão mais direta seria o nosso Fausto brasileiro, que é o Grande Sertão Veredas. Esse livro aqui a gente vai estar acompanhando a história do Riobaldo, que vai contar para esse forasteiro uma história, vai ser a sua história de vida, e tem algo de pacto fáustico aqui no meio. E é muito interessante ver como o João Guimarães Rosa retraduz esse conto do Fausto para o nosso sertão. Eu não terminei de ler, inclusive eu estou lendo agora. Tá tendo um projeto, se você tá vendo esse vídeo na época de publicação, tá tendo um projeto lá do Ler Antes de Morrer, eu tô acompanhando. E é muito bacana ver como o Guimarães Rosa reinterpreta esse mito do pacto fáustico, e ele traz à tona um próprio ponto de vista extremamente brasileiro, extremamente gostoso de se ler. Eu moro no interior de Goiás, e eu acho que para nós de Goiás, de Minas, talvez seja mais fácil a linguagem do livro, pela forma que ele fala. O Guimarães Rosa, ele vai tratar como se fosse realmente um diálogo falado, né? Então, o livro, ele começa assim. Ele vai se iniciar com nonada. Eita. Aqui. Não. Ele vai se iniciar. Nonada. Tiros que o senhor ouviu foram de briga de homem não, Deus esteja. Alvejei-me em árvore no quintal do baixo do córrego por meu acerto. Tudo desfaço, gosto, desde mó minha mocidade. Daí vieram me chamar. Então assim, a gente já pode ver aqui que o Riobaldo tá contando a história pra esse forasteiro e tá falando, olha, não é nada não. Esse tiro que você ouviu não foi nem gente. Quer dizer, o demônio já tá permeando a história desde aqui. É uma coisa muito interessante de se enxergar. E outra analogia que eu faço também é com esse livrinho aqui, que é a Apologia de Sócrates, escrito pelo Platão. E por que eu faço essa analogia? Vamos lá. Um pouquinho de introdução do pensamento socrático. O Sócrates era um cara muito engraçado e era um cara muito irritante. Porque ele tinha um jeito todo Sócrates mesmo. O que eu quero dizer com isso? Quando você pega para ler os diálogos de Platão e as falas dele sobre Sócrates, você vai perceber que Sócrates era uma pessoa assim... Dá um exemplo. Legal que não tem adjetivo, né? Mas o que o Sócrates está fazendo? Ele aparece e aí falam para ele, olha, o oráculo de Delfos falou que você é a pessoa mais inteligente, mais sábia de todas. E aí o Sócrates fala, eu?
Como assim eu sou a pessoa mais? Nunca que eu sou, vou provar pra esse cara que eu não sou. E daí ele chegava nas pessoas e ficava cutucando elas assim, e ficava fazendo perguntas e tal. Ótimo que eu simplifiquei bastante, mas assim, claro que é uma piada, uma brincadeira. Mas a filosofia socrática, fora das brincadeiras, ela tinha como uma das máximas, ou ela tem como uma das máximas, o só sei que nada sei, que é esse... eu entendo que eu conheço de algumas coisas, eu entendo que eu conheço de outras coisas, eu entendo que eu não conheço de outras coisas, mas eu tenho consciência de que as coisas que eu não conheço, eu realmente não conheço. Ele critica bastante dentro do livro as pessoas para quem ele perguntava e que fingiam saber e que acreditavam realmente saber de tudo, como é o caso do Fausto. Que o saber é uma coisa ilimitada e Fausto acreditava saber tudo que se dava para saber. E por isso sua vida tinha perdido sentido. Sócrates vai falar, olha, você não pode saber tudo que se dá pra saber, porque uma vez que você descobre tudo que existe aqui, existe muito mais coisa aqui, e essas coisas se interligam e geram coisas novas. Então, saber que nada sabe é você conseguir fazer essa interpretação de que eu tenho consciência de que não dá pra saber tudo. E o Sócrates já pensava e já falava também, olha, se você acha que tá sabendo muito de uma coisa, larga e vai aprender uma outra coisa, e vai descobrir, e vai expandir os seus horizontes. Então, talvez, se Fausto fosse um leitor e aplicador da filosofia socrática, ele não tivesse feito esse pacto, a gente não teria essa história maravilhosa, esse grande clássico da literatura alemã e da literatura mundial. Bom, pessoal, essa não foi uma análise aprofundada da obra, essas foram mais impressões de leitura, gostos, pontos de vista. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, curte o vídeo, porque isso ajuda na divulgação do canal. Se inscreve no canal para você ver os próximos vídeos, que vão estar saindo pelo menos um por semana, nesse jeitinho que a gente está trabalhando. Obrigado por assistir até agora e a gente se vê em breve. E deixa um comentário se você gostou, se você não gostou, um ponto de vista seu, se você já leu o livro, se você está com vontade de ler o livro, se você discorda de uma opinião minha, de um ponto de vista, tem um ponto de vista novo, vamos abrir esse espaço de discussão. Obrigado por assistir ao vídeo e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau, pessoal.